Então o Vitória vai tentar montar ali um esquema tático na defesa para surpreender o Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni ele já deve estar estudando a questão do Vitória jogar com as linhas baixas. E o Jair Ventura sabe que o Bahia não joga bem contra times com linha baixa. Então vai ser um jogo muito estudado. O torcedor do Bahia ou do Vitória que tiver descrente nos seus respectivos times antagônicos, ou seja, se o Vitória achar que o Bahia tá melhor ou pior e vice-versa, pode se dar mal, porque é um jogo muito ajustado, clássico, você sabe, Reinaldo, Fábio Gomes, Gabriel Bacelar, clássico Bavi, ele nivela muito as coisas, geralmente nivela por baixo, porque a vontade geralmente vence o talento quando o talento não joga com vontade, e nós sabemos que o talento do Bahia nem sempre está com vontade de praticar um bom futebol. Então, o Jair Ventura deve ir com essa linha de 3 zagueiros, deve estudar o Bahia para jogar com a linha de 5 ali atrás, com as linhas compactadas. Desculpe, Flávio, até para perguntar para Reinaldo e para Gabriel, que esse tema que você tocou é extremamente importante e eu quero que o torcedor participe também. Como é que o Vitória deve se comportar em campo? E aí eu faço a mesma pergunta para Gabriel. Como é que o Bahia deve se comportar em campo? Essa foi um questionamento, estava no treino do meu filho hoje no Jacuipense, e um torcedor, né, me falou justamente sobre isso. Fábio, se o Vitória adiantar a linha, marcar a saída de bola do Bahia, lógico, o Bahia pode se atrapalhar na saída, mas vai deixar o campo, que é o que o Bahia sabe fazer melhor, quando chegar em Pulga e Ademir é saco. Agora, se o Vitória esperar o Bahia vai ter essa dificuldade e o Vitória vai sair pro jogo. Então, perguntando a você, Reinaldo, já que tá o hino do Vitória primeiro, como é que deve se comportar o time do Jair Ventura diante do clássico Bavi, uma final do próximo sábado? Não é tão difícil não, Fábio. É como o Vitória vem se comportando já há muito tempo. Contra qualquer um, né? Com um time reativo. Foi assim contra o Flamengo. Você espera a ação do adversário para você ter o seu contra-ataque ali, né? E o Vitória, ele tá se aproveitando disso no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Baiano não, os adversários são inferiores e o Vitória teve que propor o jogo e a gente viu a tragédia que era o Vitória propondo o jogo. É complicado, nesse último jogo não, melhorou bastante. O Vitória propondo o jogo, já circulou mais a bola com velocidade, já deixou de ser aquele time lateralizado, cruzamento o tempo todo, já não foi assim. A gente viu algumas construções, mas o Vitória do Campeonato Brasileiro é o mesmo do Vitória do Campeonato Brasileiro do ano passado. Vai ser aquele time reativo. Vai jogar ali com a linha de 5 atrás, já balando já de plataforma de jogo, tá? Ele vai jogar com aquela linha de 5 ali atrás. 3 zagueiros, os 2 laterais. Quando recuperar a bola, se transforma num 3-4-3 ou até num 3-2-5 com a bola. Sem a bola é o Vitória no 5-3-2, mais ou menos. Ou 5-2-3 para incomodar a saída do Bahia. Como fez ano passado o Jair Ventura. Tem muito que mudar não, tem muito mistério não. É o Vitória reativo da vida toda. Não tem jogadores de qualidade para estar o tempo todo propondo o jogo. Você tocou num assunto importante. Incomodar a saída do Bahia. Vai ter determinado momento, sim, que o Vitória bota aquela marcação por encaixe, cada um no seu, e tentando incomodar a saída do Bahia. Porque a gente sabe que de vez em quando o Bahia gosta de entregar. Forçando de repente um chutão, né? Na saída de bola do Ronaldo, sim, por exemplo. Sim, claro. Gabriel Bacelar, e o Bahia como se comporta, né, diante do Vitória com posicionamento em campo? Fábio, primeiro o Bahia precisa entender que ele vai ser... Quando eu falo dono do jogo, torcedor, porque aqui a gente tem que explicar minuciosamente o que a gente fala pra não ter problema. O Bahia precisa se comportar como dono do jogo. Ele vai ter... E nem brinque, porque senão o dono da rádio aí vai mandar mensagem de novo. Não, pode soltar a tô falando piada, sério, senão... tô falando sério. De repente ele é da família Irujo aqui, daqui a pouco ele reclama de novo. Mas vamos lá. Como dono do jogo, eu digo pelo seguinte, Fábio, com a bola que o Bahia vai ter. O Vitória vai dar, principalmente em boa parte do jogo, a bola pro Bahia. E o Bahia vai precisar se comportar de forma segura. O Bahia vai precisar construir, o Bahia vai precisar ser efetivo. E isso vai passar muito pelos flancos, né? Pelas alas ali, com Ademir, provavelmente, com Eric Pulga. E o Everton Ribeiro, ele vai ficar muito marcado, muito sobrecarregado. É jogo único, o Vitória não vai querer dar bobeira. Não tem... o principal fator desse jogo, Fábio, é não ter o depois. A decisão, ela encerra ali. Ela acaba no sábado. Então, o Vitória, ele não vai poder se colocar o tempo inteiro também nessa situação de não querer propor o jogo, e ele não vai permitir que o Bahia proponha o jogo também. E é aí que entra o meu receio com relação a como vai ser o jogo. Isso me incomoda e me preocupa que o jogo seja um jogo muito mais truncado do que jogado. Que empate é pênalti, empate, né? É pênalti. E o que no óbvio, né, no normal pro Vitória não seria uma má ideia. Jogando sim, sua torcida, jogando fora de casa, um jogo único, levar o jogo pros pênaltis pro Vitória não seria uma má ideia. A atmosfera ficaria a favor do Vitória já, principalmente pelo que aconteceu na quarta-feira na Libertadores.
Eu vou dar uma opinião aqui, Fábio, que o Bahia não vai fazer isso, nunca jogou assim, não é do Bahia. Mas uma forma que o Bahia poderia utilizar para esse sistema do Vitória de 5, numa defesa com linha de 5, era mudar o esquema e jogar no 4-2-4. Colocar o Jean e o Nico ali fixos e botar Everton pela esquerda, Ademir pela esquerda também, José e Puga na frente e o Sanabria do outro lado, para pressionar, afundar essa linha de 5 do Vitória. O ideal para o Bahia surpreender o Vitória seria jogar no 4-2-4. Porém, para além de qualquer coisa, e Reinaldo pode falar muito melhor do que eu aqui, que trabalha com questão de análise e tática, você jogaria muito aberto, né? Você daria sopa pro azar. Mas que você afundaria e preocuparia cinco defensores lá atrás com um time jogando no 4-2-4, aí você faria. Você quer ver uma coisa? Eu já fiz algumas análises de alguns adversários do Bahia, tá? E inclusive de jogos contra o Bahia. Eu percebo, e Gabriel pode até dizer se ele não concorda, Flávio também, porque eles assistem os jogos do Tricolor aí, mas eu já fiz algumas análises e eu percebo que o Bahia tem muita dificuldade, Gabriel, quando ele pega adversários que jogam com 4 na frente, tipo um 4-2-4 que você falou. Sim. Que quando coloca 4 ali na frente, que o Bahia tem muita dificuldade de passar dessa primeira linha de marcação, que é a linha dos 4 da frente. Sim. Eu já fiz uma análise sobre isso. E quando esses 4 aí perdem, é quebrado do adversário, o adversário vem e bota mais uma de 4 no meio, ou seja, ele desce 2. Sim. E deixa 2 incomodando a saída. O Bahia tem muita dificuldade quando o adversário faz isso. Flávio Lordeiro, a sua análise, que era o que você estava fazendo, e aí eu vou complementar. O Bahia não deve ter Caio, né, Alexandre? Então, provavelmente, será o Acevedo, que não tem essa característica de construção. Então, ele deve usar muito o Juba para fazer essa construção, como ele usa em determinado momento, para poder dar essa qualidade de chegada, né, ao ataque. E o Vitória, com certeza, porque sabe que tudo começa ali com o Ronaldo. O Ronaldo pega a bola, sai ao lado comigo, ou com o Gabriel, e aí sai a construção. Pode não ser o tempo todo, mas que o Vitória deve abafar em determinado momento, é provável que faça essa marcação individual ou não, Flávio Lordeiro. Rapaz, daqui a pouco tem áudio aí de Jefinho, diretamente da Suíça, que mandou aí pro BNews. Fique ligado aí, Jefinho, daqui a pouco o seu áudio vai estar no ar, meu irmão. E Miranda falou aqui que você é seu fã, viu? Miranda é seu fã, o Eldio falou que é seu fã também, que você é barril dobrado. Você é barril, falou que Fábio Gomes é barril dobrado, botou aqui. Então, essa questão que o Reinaldo trouxe, e o Gabriel também alertou, Fábio, e que você também trouxe em relação ao Azevedo, e você vai lembrar que não é só em relação ao Nico Azevedo, mas também em relação ao Gabriel Xavier, e foi uma estratégia utilizada pelo técnico do O'Higgins, por exemplo, deixa a bola com o Gabriel Xavier, porque ele não constrói. Se o Bahia, vou fazer análise dos dois pontos, de um ponto do Bahia e depois do Vitória. Se o Bahia não se conseguir fazer um jogo associado, ele vai continuar cruzando bolas na área, como fez com o O'Higgins, e não vai ter um número 9 de ofício. Você vai lembrar, Fábio, que no primeiro tempo o Bahia cansou de cruzar bolas na área. Você lembra disso? Cruzou bolas na área de forma indefinida e não tinha quem finalizasse. Não tinha um número 9 de ofício. Então, cruzar bolas na área não é a solução para o Bahia furar os bloqueios de linhas baixas. Então, o jogo associado, tanto pelas pontas como pelo meio, ele depende muito da qualidade de passe do Jean Lucas e depende da qualidade de passe do Everton Ribeiro. Lembrando que o Caio Alexandre, como o Gabriel trouxe, não deve jogar. É uma especulação, a gente não sabe ainda se o Caio Alexandre vai estar ou não vai estar no jogo, mas o Caio Alexandre, ele não deve jogar. Para a conjuntura do jogo, Fábio, a falta do Caio Alexandre é muito ruim. Porque quando você pega o Azevedo e soma com o Gabriel Xavier, você tem duas peças que não são construtivas. Então facilita o jogo de marcação do Vitória. Então o Rogério Ceni vai precisar fazer abrir bem o campo, abrir bem os dois flancos, tanto na direita como pela esquerda, tentar abrir a zaga do Vitória, que vai jogar bem postada ali com a linha de 5, fechando bem a cabeça da área ali, tanto na direita como da esquerda, fazer com que isso abra para poder criar espaço. Sem criar espaço, o ataque do Bahia ele fica muito previsível. Bom, essa é a dúvida, é a conjuntura do Bahia para vencer o Vitória. Do Vitória, precisa marcar bem as peças de criação. Quem são elas? Jean Lucas e Everton Ribeiro. Tanto Baralhas como o Mateuzinho, ele vai precisar fazer esse apoio, precisa colar o Mateuzinho, que marca menos, colar ali em Everton Ribeiro para poder dificultar
a linha de passe. Se você tirar do jogo jogadores como Jean Lucas e Everton Ribeiro, você vai deixar poucos espaços. E o Bahia precisa, ele volta a ser previsível. Com o Luciano Juba avançando, e ele deve avançar mais do que a linha da intermediária. Lembrando que o Luciano Juba, ele é um jogador, um lateral esquerdo, mas ele avança como meia pela esquerda. Ele faz um jogo muito associado com o Jean Lucas e também com o Eric Pulga. Então, pela esquerda funciona muito bem. Mas o Juba, ele também avança pela direita e pelo meio. Então, ele é um meia. Ele é um lateral que ele faz a meia ali de uma forma mais volátil, né? Ele flutua bem entre as linhas e pelos lados. Mas isso fica muito previsível. Então o Kaiser vai precisar dificultar a saída de bola. O Renato Kaiser, que deve entrar no jogo, deve sair titular, e ele que tem um bom porte físico, deve colar ali na frente da zaga, na cabeça do Vitória, na parte mais intermediária, no meio campo, melhor dizendo, para tentar abafar essa jogada mais solta. A bola sobrando com o Azevedo, Caio, o Fábio, e com o Gabriel Xavier, sinceramente, perde muita qualidade do passe e o Bahia fica extremamente previsível. Então, se o Bahia não conseguir fazer essas transições e o Vitória conseguir travar Jean Lucas e Everton Ribeiro com o Kaiser blindando ali Juba, eu acho que para o Vitória é mais jogo do que para o Bahia. O Bahia pode até jogar em cima do Vitória. O Vitória, nos últimas 10 rodadas do Brasileirão da Série A do ano passado, jogou com menos posse de bola e teve bons resultados. E isso é um jogo reativo. Então, saindo no contra-ataque, e você sabe que o Renato Kaiser é um jogador que tem muita velocidade, e é um jogo bom para Marinho no segundo tempo, né? Bom para Marinho no segundo tempo. Marinho que cresce em clássico. Adora fazer gol no Bahia. Cresce em clássicos, você sabe disso. Então, para um jogo em velocidade, eu acho que o Vitória leva uma grande vantagem frente à zaga do Bahia, que está muito prejudicada com a ausência de David Duarte e do Canu.